Esse documentário é uma homenagem aos 5% de brasileiros que são fluentes em inglês. Previously on the 5% Fluent Documentary. Nessa semana eu estou te mostrando as duas chaves que você precisa para fazer parte desse seleto grupo de 5% de brasileiros que conseguem abrir a boca e falar inglês com quem quiser, aonde estiver, na hora que precisar e fazer isso sem gaguejar, sem traduzir, sem pensar. São fluentes de verdade. Agora, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, os 5% fluentes e a neurociência comprovam que não existe aptidão quando o assunto é aprender e se tornar fluente em inglês. É isso mesmo. Do ponto de vista biológico, olhando para o seu cérebro como um equipamento, se você aprendeu e se tornou fluente em português, você é literalmente, sem exagero, 100% capaz de se tornar fluente em inglês. Isso porque, seja qual for o idioma, todo o aprendizado e desenvolvimento de fluência vai acontecer numa mesma região do teu cérebro, que fica bem aqui, chamada área de Broca. Ou seja, se ela funcionou para o português, ela tem literalmente toda a capacidade, todo o recurso que ela precisa para que você aprenda, domine e fale o inglês. E com essa neurociência e com diversos estudos de casos reais de pessoas comuns como eu, como você, eu estou te mostrando e te provando, que não existe aptidão para aprender e se tornar fluente em inglês. 2, não existe idade avançada demais. 3, inglês que seja muito básico ou agenda muito ocupada. Pega um adulto brasileiro que conseguiu se tornar fluente em inglês. Eu te afirmo, ele não tem nenhum dom ou característica especial. A questão é, os 5% fluentes têm um jeito diferente de estudar e de aprender inglês. Eles primeiro ativam a chave biológica da fluência, ativando os pilares fundamentais do sistema límbico, da autoimagem e da repetição contextualizada emocionalmente, que foi exatamente o que eu te mostrei no episódio 1. Feito isso, eles ativam a chave 2, metodológica, usando um método de estudos que reproduz os mesmos gatilhos mentais produtores de fluência em crianças nativas. Videoaulas criadas com esses mesmos gatilhos, áudios compreensíveis e contextualizados emocionalmente, o que corresponde em média a 80% dos estudos de um adulto que fica fluente. Aí brinca de ator, brinca de professor e, finalmente, em cima dessa base sólida, Conversation Speaking Practice. E eu te mostrei claramente como esse método 5% fluente de estudo consegue criar um ambiente correto de imersão, SMD. E isso resolve, em definitivo, os 7 inimigos da fluência, que foi exatamente o que eu te mostrei no episódio 2. Tá, Felipe, entendi. E agora, o que eu faço? Entendido isso, eu vou começar, a partir do meu nível atual de compreensão, eu vou começar a estudar com esse passo a passo. Videoaula, áudio, play actor, play teacher, conversation practice. Subo um degrau de dificuldade. Começa tudo de novo. Videoaula, áudio, play actor, play teacher, conversation, speaking practice. Subo um degrau de dificuldade e assim por diante. Até que chega uma hora que o inglês compreensível e contextualizado emocionalmente que eu vou usar para estudar é, adivinha, o próprio inglês da vida real. Os meus filmes, séries, músicas, entrevistas, esportes, programas e palestras favoritas. My name is Patricia. I am 35 years old. I work with IT. I am a computer developer. My name is Gigiana. I was born and raised in Vassouras, Rio de Janeiro. Nowadays, I live in Parma, in Italy. I turn off my alarm clock, but I don't get up immediately, right? I stay in my bed doing my meditation. I do my visualization,
my affirmations, all of those things I do in English using an English guide meditation. I work at Banco Bradesco. I work with business negotiation. I have a company. I am an entrepreneur. My company is a playground for children's party. I have the opportunity to visit some clients in Italy and the USA. I lost a lot of opportunities because I couldn't speak English before Escola da Fluência. Our son is Gabriel. Gabriel Kier is 9 years old. He studied at a bilingual school. Gabriel speaks English very well. Sometimes he helps me with my English, and he loves to watch English class with me. I couldn't go to these countries because I was unable to speak English. And now my boss is very happy because I speak English and I can have meeting in English. I can talk with some IT guys in Italy and in USA. And for me, just open a lot of opportunities. To my free time, we love to visit the UNESCO historical places. That here in Italy, that we have 55 UNESCO historical places. Since the pandemic started, we had been visited one place. I discovered that I can do what I want. I work today with Escola da Fluência too. It's amazing because it's a crazy feeling. I love it. I love helping other students. I love it, be able to talk in English with everyone in every place, with every business. I go to the kitchen, I prepare my special drink. Every morning, I like to have a big glass of warm water with a squeezed half lemon in it. And I drink that every morning because it helps me to keep my digestive system healthy. And this course helped me to do that. I think the most important thing that this course helped me to believe in myself. E aqui está o grande turning point da vida de um aluno de inglês. Deixa eu te falar uma coisa, eu e você, olho no olho. Você quer ser fluente em inglês mesmo, de verdade? Se a tua resposta é sim, então a partir de hoje, chegar aqui é a sua nova prioridade. Alcançar esse nível aonde eu paro de estudar inglês com materiais que foram criados para estudantes, conteúdo que foi filtrado, simplificado, podado, forçado, e eu começo a estudar inglês com material real, feito por nativo para nativo, conteúdo puro, espontâneo, sem filtro. Chegar aqui é a coisa mais transformadora que vai acontecer na sua vida no que diz respeito a estudar inglês. Porque aqui não interessa mais o que os livros, o que os professores dizem. Eu estou aprendendo direto da fonte. O meu jeito de falar e como eu falo e o que eu falo vem dos próprios nativos. Who cares? Isso é liberdade e autoconfiança. Duas coisas que um fluente tem. Aqui nesse ponto também é o máximo de progresso com 0 de peso. É tipo você colocar 100 milhões de reais para render no teu nome. Você fica eternamente cada dia mais rico. Nesse ponto aqui, sua fluência continua melhorando constantemente. Mas você não se sente mais estudando inglês. Já deixou de ser estudo, virou diversão. E mais, na verdade, só quem chega aqui consegue entrar para os 5% fluentes. Pode estudar 30 horas por semana, assistir 15 videoaulas no YouTube por dia, fazer as 10 frasezinhas do dia no app. Enquanto você não for e não se sentir totalmente capaz de entender os nativos falando livremente, solto na vida real, você não vai ser e não vai se sentir fluente de verdade. Vai ser só mais um eterno aluno de inglês. Grava essa frase. Quem não constrói uma base e domina uma técnica capaz de transformar o inglês no teu professor particular 24/7,
Em outras palavras, quem não constrói uma base e domina uma técnica para conseguir consumir livremente inglês da vida real, jamais vai falar inglês de verdade. E é por causa disso que um método passo a passo, organizado, estruturado, baseado em gatilhos mentais produtores de fluência, um método capaz de te deixar pronto para consumir conteúdo puro, nativo, sem filtro, é a coisa mais importante da vida de um aluno de inglês. E é por isso que hoje nós vamos experimentar essa vida de um 5% fluente. Eu vou te levar para o futuro e vou te mostrar esse que vai ser o último estágio da tua fluência. Estudando inglês com material real e finalmente entendendo o que os nativos falam quando eles abrem a boca. E para a gente entrar direto na aula de hoje, que vai ser uma entrevista que o Jimmy Fallon fez com a Nicole Kidman, eu só preciso te dar um aviso bem rápido, porém muito importante. Se você ainda não assistiu os episódios 1 e 2 inteiros até o final, eu te aconselho fortemente a parar de assistir o episódio 3 aqui. Esse documentário é o resultado de, literalmente, 10 anos de pesquisa, de estudo, de trabalho. E é por isso que assistir cada episódio inteiro até o final, na ordem certa, faz toda a diferença do mundo. Então, se for o caso, rola essa tela aqui para baixo. Os episódios 1 e 2 eles estão aqui nessa mesma página. Vai lá, assiste eles inteiros até o final, porque é isso que vai te dar a base que você vai precisar para o que vai acontecer hoje. Fechou? Vamos então direto ao ponto, como estudar inglês com material real e vencer o 7º inimigo da fluência, entender o que os nativos falam quando eles abrem a boca. Para essa nossa aula de hoje, eu trouxe uma entrevista que o Jimmy Fallon fez com a Nicole Kidman. Eu vou passar um trecho dessa entrevista, você vai assistir, obviamente, e eu já te adianto que no começo é provável que você fique um pouco perdido, talvez muito, boiando. Isso costuma acontecer até mesmo com alunos avançados de inglês. Não é à toa que esse é o 7º inimigo da fluência, mas eu preciso que você viva essa experiência. Eu sei que ela não é nada positiva, mas eu preciso que você viva isso para que daqui a alguns minutos você possa ter uma clara noção de onde você pode chegar se você estudar inglês do jeito certo. Combinado? Solta para mim então o trecho da entrevista. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the story? Yeah, you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" Calma, lembra que eu te avisei? É completamente normal você ficar, talvez até totalmente perdido. Não entendi nada. Normal, calma. Eu só preciso que você confie em mim e permaneça aqui comigo. Fechou? Vamos assistir mais uma vez esse trecho? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" Vamos lá então, como aplicar a neurociência dos gatilhos mentais produtores de fluência para estudar inglês com material real. Número 1, ouvidos aguçados. Número 2, zoom virtual. 3, perguntas direcionadas. Number 4, rearrange the sentences. Number 5, match the pairs. And number 6, from beginning to end, over and over and over again. Ouve só esse pedacinho de novo comigo. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says,
Dude, what are you doing? Qual a diferença da primeira para a segunda vez que eu passei a entrevista? Óbvio, a primeira vez tinha imagem, tinha um vídeo, a segunda vez era só o áudio. É muito doido ver um aluno de inglês tentando entender um nativo falando. Ele arregala os olhos como se ele ouvisse com os olhos. Só que quando você arregala os seus olhos, você está enfatizando o teu sentido visual e está enfraquecendo sua compreensão auditiva. Ao contrário do que a maioria das pessoas faz. Quando eu estou treinando a minha capacidade de compreender um nativo, eu não arregalo os meus olhos. Eu fecho os meus olhos. Eu elimino o sentido da visão e deixo toda a ênfase para os meus ouvidos trabalharem. Essa é a primeira estratégia chamada ouvidos aguçados. I don't know if you remember this, but we met before. I don't know if you remember this, but we met before. I don't know if you remember this, but we met before. Zoom virtual significa reproduzir virtualmente o efeito de uma lupa. Como é que a gente consegue fazer esse truque? Quando a gente isola micro pedaços de um vídeo ou de um áudio. I don't know if you remember this, but we met before. I don't know if you remember this, but we met before. I don't know if you remember this, but we met before. Do mesmo jeito que uma lupa tem a capacidade de, entre aspas, multiplicar o poder do calor do sol e queimar uma folha de papel, por exemplo, quando eu faço zoom virtual, eu reproduzo um efeito equivalente a desacelerar e simplificar o que um nativo está dizendo naquele pedaço. E aí, o que acontece? Eu aumento a compreensão que eu tenho daquele trechinho que eu isolei no zoom virtual. I don't know if you remember this, but we met before. I don't know if you remember this, but we met before. I don't know if you remember this, but we met before. Terceiro lugar, eu vou embalar isso com uma coisa chamada perguntas direcionadas. São perguntas que conduzem o meu cérebro a deduzir, a entender, a decifrar aquilo que está sendo dito por um nativo, mas que ainda não foi captado nem pelos ouvidos aguçados, nem pelo zoom virtual. A grande sacada aqui, nesse terceiro passo chamado perguntas direcionadas, é que nem mesmo uma criança nativa, no auge do processo de desenvolvimento de fluência dela, nascida lá em Londres, 7 anos ouvindo inglês todo santo dia, nem mesmo essa criança entende tudo que ela ouve, mas nem de longe. E aí? E aí que ela tem os pais, os parentes, os educadores que fazem o quê? Lembra lá do episódio 2? Pesquisa de Cambridge, imersão SMD. Eles simplificam, musicalizam, desaceleram. Quando eu faço pergunta direcionada, eu recrio esse ambiente, esse processo de preencher as lacunas na mente de quem está me escutando, ou escutando um nativo. Mas o grande poder das perguntas direcionadas, que a gente chama também de bombing questions, né, no episódio 2, é que elas são uma potência de treinar a minha mente a pensar e responder prontamente em inglês, sem traduzir. E isso é a base de um adulto que fala inglês na vida real. Quer ver só? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Pergunta direcionada. Have they ever met before? Yes, maybe, or no. Have they
Jimmy and Nicole ever met, encountered before? Have they ever seen each other? Have they ever spoken? Have they ever talked? Have they ever been together before? Have they ever met before? Yes, maybe, or no. Isso é uma pergunta direcionada. I don't know if you remember this, but we met before. I don't know if you remember this, but we met before. I don't know if you remember this, but we met before. Have they ever met before? Yes. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. I don't know if you remember this, but we met before. I don't know if you remember this, but we met before. I don't know if you remember this, but we met before. We have talked. We have been together. We have spoken. We have encountered before. Okay? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Question number 2. Does she, Nicole Kidman, does she remember the date? Does she have the memory? Does she recollect? Does she recall the first date, the first encounter, the first meeting? Yes or no? Yes, maybe, or no? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Oh, I remember. Oh, I remember. Yes, she does. Oh, I remember. I recall. I recollect. I have the memory of the first date. It's here in my mind. I have the image. I can see it. I can remember. Oh, I remember. É por causa do sotaque dela falar, oh, I remember. Oh, I remember. Okay? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Question number 3. What was Jimmy's experience on that date? Was it very good, interesting, exciting, amazing, special? Was it normal, common, neutral? Was it bad, confusing, disconcerting? Eu estou metendo um gatilho mental do sinônimo na cara dura aqui mesmo. Disturbing, inconvenient, embarrassing. What was Jimmy's experience on that first date? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. It was really embarrassing for me. It was really embarrassing for me. What was Jimmy's experience on that date? It was bad, embarrassing, confusing, disconcerting, disturbing, inconvenient. So, 1, they met before. They spoke, they talked, they were together, they encountered before. 2, she remembers, Nicole Kidman remembers, she has the memory, okay? It's in her mind. She recalls, she recollects, she remembers that first date. And 3, that first date, that first meeting, that first encounter was embarrassing for Jimmy Fallon. It was a bad experience. It was confusing, inconvenient, disturbing, okay? Disconcerting. It was embarrassing. I don't know if you remember this, but we met before.
Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Question number 4. Have they, Jimmy and Nicole, have they seen each other again, another time, after that first date, after that first meeting? Yes or no? Have they ever been together again after that first meeting? Have they ever talked? Have they ever met? Have they ever spoken? Have they ever encountered again after that first meeting? Yes or no? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not seen you since then. I have not seen you since then. Have they ever seen each other after that first date? No, they have not. I have not seen you. I, Jimmy Fallon, have not seen, encountered, spoken, talked. I have not met you, Nicole Kidman, since then. Okay, so after that first date, they have never spoken, they have never talked again. Ok? Entre aquela primeira vez e essa entrevista que a gente está assistindo, no encounter, no meeting, no conversation. They have not spoken again. So, it was just the first date and that interview que a gente está assistindo agora. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Question number 5. How long ago, how much time, okay, was that first date? How long ago was that first encounter? That first meeting? Months ago, days ago, years ago, or weeks ago? How long ago was that first date? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago. But this is years ago. But this is years ago. It was like years ago. Okay? It was like years ago. That first date, that first meeting, encounter was years ago. Okay? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Question number 6. Does she, Nicole Kidman, does she want Jimmy Fallon to tell his version of the story? 4 options. She doesn't say maybe, yes, or no. Does she, Nicole Kidman, want him, Jimmy Fallon, to tell
to speak, to inform, to explain, to reveal, to tell his version, his opinion, his interpretation, his memory, his point of view, his version of the story. She doesn't say maybe, yes, or no. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the story? Yeah, you tell your version. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. E aí? Does Nicole Kidman want Jimmy to tell his version of the story? Yes, she does. She wants Jimmy to tell, to speak, to inform, to explain, to reveal his opinion, his memory, his interpretation, his point of view, his version of the story. Okay? Oh yeah, you tell your version. Oh yeah, you tell your version. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Question number 7. Who is going to start talking about his version of the story? Both Jimmy and Nicole, both, the two of them, Jimmy and Nicole, Jimmy Fallon or Nicole Kidman. Who is going to start talking his version, his interpretation? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Jimmy Fallon, yes, of course. He is going to start talking about his version, his opinion, his interpretation of the story. Toda história tem different sides, different point of views, different interpretations. Cada tem o seu. He, Jimmy Fallon, is going to start talking about his version of the story. Okay? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" Opa! Agora tem 4 perguntas de uma vez só, ok? What was Jimmy Fallon doing when he received the call? Okay? Where was Jimmy Fallon when he received the call? Who called Jimmy? What was his name? What was his connection to Jimmy? Brother, father, mother, sister? And 4, what did he say when he called Jimmy Fallon? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No.
But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" Was he watching television? Studying? What was Jimmy Fallon doing when he received the call? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. I'm walking down the street in New York City. I'm walking down the street in New York City. I'm walking down the street in New York City. I'm walking down the street in New York City. He was walking down the street. He was walking down the street. I was walking down the street. Okay? Where was Jimmy Fallon when he received the call? São Paulo, Paris, France, Tokyo, Japan, London, England. Where was Jimmy Fallon when he received the call? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. I'm walking down the street in New York City. I'm walking down the street in New York City. I'm walking down the street in New York City. I'm walking down the street in New York City. New York City. He was in New York City. I was walking down the street in New York City. I was walking down the street in New York City. He was in New York City. Okay? Who called Jimmy Fallon on that day? What was his name? Was his name Brad? Was his name Leo? Mark? What was his name? And what was his connection to Jimmy Fallon? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, 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 I'm walking down the street in New York City. My friend Rick calls me. I'm walking down the street in New York City. My friend, not my brother, not my sister, not my mother, not my father, my friend Rick calls me. So he was a friend of Jimmy. Okay? What was the connection? They were friends. What was his name? Rick. And what did he say? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing? Dude, what are you doing? Dude, what are you doing? Dude, what are you doing?" He said, dude, what are you doing? Dude, what are you doing? Okay? Dude, friend, buddy, what are you doing? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version.
I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" Vamos agora para a próxima atividade, rearranjar as frases. Essa é a melhor atividade que eu conheço para ensinar alguém a montar frases, que aliás é uma reclamação top 3 dos alunos de inglês. Meu problema é que eu não consigo montar frase. Como é que eu faço? Você pega um vídeo ou um áudio, igual a gente está fazendo aqui, em inglês compreensível, ou torna ele compreensível, né, como eu estou fazendo, contextualizado emocionalmente, o que é um código para histórias, e coloca esse passo a passo. Ouvido aguçado, zoom virtual, pergunta direcionada, e depois disso, quarto lugar, você pega algumas frases que você acabou de estudar e de aprender durante esse processo. Então, isola, né, cada uma dessas frases, embaralha, mistura as palavras e pede para a pessoa montar a frase certa. De novo, nós vamos treinar agora uma pergunta, que é outra grande reclamação dos alunos de inglês, né? Meu Deus do céu, na hora de formular uma pergunta, só Jesus. Vamos fazer isso agora. Ó. Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Vamos lá, passo a passo. Formiguinha. Primeira palavra de todas. Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Do, you, do you, Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. do you want, do you want, do you want, do you want, do you want me to tell my, do you want me to tell my, do you want me to tell my Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you version of the story? Quer ver? Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Beleza? Next. A resposta dela. Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Oh. Yes. Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. You tell your version. Quer ver? Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Beleza? Next. I'm walking down the street in New York City. I'm walking down the street in New York City. I'm walking down the street in New York City. Passo a passo. I was walking. I was walking I'm walking down the street in New York City. down the street in New York City. Quer ver? I'm walking down the street in New York City. I'm walking down the street in New York City. I'm walking down the street in New York City. Ok? Next. Do what are you doing? I do what are you doing? I do what are you doing? I Outra pergunta. Acabamos de ver. do what are you doing? I do what are you doing? I do what are you doing? I Dude, what are you doing? Do what you're doing. Do what you're doing. don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" Match.
connect, the pairs, the synonyms. Essa última atividade, match the pairs, o que ela faz? Revisa o que eu aprendi, fortalece meu vocabulário e elimina, olha só, o vício de traduzir. Por quê? Porque eu estou conectando inglês com inglês. Aqui a gente vai fazer hoje sinônimos, né? Palavra com palavra, mas pode conectar expressão com expressão, expressão com imagem, frases com frases, ok? E aí vai eliminando o vício de traduzir, fortalecendo o vocabulário e revisando aquilo que você acabou de aprender. Por exemplo, explain, inform, reveal is the same as tell. Do you want me to tell? Do you want me to tell? Do you want me to explain? Do you want me to inform? Do you want me to reveal? Do you want me to tell my version of the story? Yes? Okay? Next. Confusing, disconcerting, disturbing, inconvenient is the same as, yes, embarrassing. A experiência que o Jimmy teve. It was really confusing. It was really disconcerting, disturbing, inconvenient. It was really embarrassing for me. Okay? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the story? Yeah, you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" Não sei se você reparou, mas desde que a gente começou a explicação, eu coloquei duas frasezinhas lá no primeiro pedaço do vídeo. Tinha duas frases. Passei, aí eu expliquei, voltava para o vídeo. Quando eu voltava, eu sempre passava por esse primeiro degrau e botava mais uma frasezinha. Explicava, né? Fazia um dos passos, passava o vídeo de novo. Quando eu voltava, passava pelo primeiro degrau, pelo segundo, botava mais um terceiro. E assim sucessivamente, que é o tal do from beginning to end, over and over and over again. Experimenta, por exemplo, chegar para uma criança de 4 anos de idade que está tentando decorar, aprender os meses do ano, ou os dias da semana. Primeiro que eu posso apostar com você que tem uma música no meio. Tem uma historinha, tem um contexto, tem um gatilho mental produtor de fluência. E aí, ela tá lá. January, February, March, April, May. Tá lá com você, conversando, cantando os meses do ano para você. Você chega para ela e fala assim, depois de April vem qual? Eu duvido com você que ela vai falar May. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai voltar lá no January, lá no começo da música e vai tudo de novo. January, February, March, April, May. Aí ela te responde. Esse negócio de from beginning to end, over and over and over again, que é o que eu fiz aqui. Primeiro degrau, explica, volta, passa de novo pelo primeiro degrau, sobe de novo e vai para o segundo. Desce, volta, primeiro, segundo, terceiro. Desce, começa tudo de novo, aumentando um degrau a cada vez. É mais uma dessas manias que criança tem, que a gente não percebe, que é altamente responsável pelo fato delas se tornarem fluentes. I don't know if you remember this, but we met before.
Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to I tell have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" Esse é o último estágio do método mais completo e eficiente que eu conheço para trazer um adulto para esse seleto grupo de 5% de brasileiros que consegue pensar e responder prontamente em inglês, consegue abrir a boca e falar inglês com quem ele quiser, aonde ele estiver, na hora que ele precisar, e faz isso sem pensar, sem gaguejar, sem traduzir. 5% que são fluentes de verdade. Eu vou pegar então o meu nível atual de inglês, seja ele qual for, Basic, Beginner, Intermediate ou Advanced, e vou aplicar esse passo a passo. Videoaulas criadas com gatilhos mentais produtores de fluência. Aí vem Listening, áudios contextualizados emocionalmente, compreensíveis para o meu nível atual de inglês. Aí brinca de ator, brinca de professor, pratica com alguém, sobe um degrau, começa tudo de novo, assim por diante, até chegar nesse estágio de maestria aonde eu penso e respondo prontamente em inglês, aonde eu consumo livremente inglês real, puro, sem filtro. E aí eu não estudo mais, ou não me sinto mais estudando, mas o meu inglês e a minha fluência continuam evoluindo. Esse é o passo a passo exato para você se tornar um 5% fluente. I wake up at 7 a.m. in the morning. When I drop my son at school, I return home and I start studying English for about 2 hours in the morning. I am a morning person. I love wake up early to go to the gym, make my workouts, and study. During my cardio on the treadmill, I listen my English audios, I watch some video. I usually wake up around 5 a.m. I'm a very busy person. I exercise for 20 minutes and I read in English for another 20 minutes. At around 11 a.m., I stop my study and go to prepare the lunch. After lunch, I go walk and I walk for about 1 hour and listen my English audios in this time. I study for more about 2 hours doing my play actor, play teacher, and attend in Sophia classes or navigator classes. Nowadays we are work at home, so for me it's very good because I can make some navigators class sometimes during my work. I can study English during my lunchtime. For me, it's amazing work at home, and I would like to do that for all my life. We usually speak English at home sometimes. It's amazing to practice a little bit, make some play actors and play childs at home. It's amazing. After that, I prepare myself a big mug of coffee, fresh ground coffee, and I study English for 45 minutes, right? And when I finish my studies, I prepare my breakfast. During my breakfast, I check out my phone, my emails. During my day, when I have a break, I take my phone, I take a video, I take an audio and study. After that, like 5:30, 6 p.m., Patricia and me, we stop to work and we study a little bit, we talk, we chat a little bit in English every day. It's very important. I'm a simple person. I am a regular person, but I'm here to prove you that it's possible. It's real. Talking English fluently, it's very real. It's very possible. I asked Patricia to marry me in English. It's a crazy feeling. Agora, pensa comigo. Você que assistiu o documentário, fez as atividades do jeito que eu propus. Pensa comigo. Se em uma semana, estudando inglês,
com esse método aconteceu isso. Imagina o progresso que você teria se você passasse 1 ano estudando desse jeito. Imagina o dia que essa entrevista for o seu jeito de estudar inglês. Na verdade, imagina alguém chegando para você, igual foi a minha esposa, amor, olha essa entrevista. E aí você pega e você começa a assistir e você se acaba de rir igual eles, porque você está entendendo tudo. Essa é a vida de um 5% fluente. Ou então imagina você deitado na cama ouvindo aquele audiobook, aquele best-seller de suspense. E você lá, sozinho, se emocionando. Porque você está entendendo tudo. Essa é a vida de um 5% fluente. Eu não sei exatamente como você vai voar e fluir quando estiver fluente. Se é assistindo às coisas que você ama, se é ouvindo audiobooks, se vai ser nos e-mails, ligações, reuniões do seu trabalho, da sua empresa, do teu negócio, se vai ser nos livros, nos estudos, treinamentos, nos congressos que você frequenta para evoluir profissionalmente, se vai ser naquele tão sonhado mestrado ou doutorado no exterior, ou quem sabe você quer a fluência para poder viajar livremente por esse mundo afora, sem depender de Google Tradutor, dos filhos ou de um guia turístico. Eu não sei qual é o teu objetivo número 1 com a fluência. O que eu sei é, depois de 10 anos de muito estudo, pesquisa e trabalho, testando, analisando, evoluindo, 10 anos profundamente dedicados a trazer adultos brasileiros para os 5% fluentes. Eu consegui criar um programa que tem literalmente tudo que você precisa para esse objetivo deixar de ser uma imaginação e se tornar uma realidade. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Escola da Fluência. Absolutamente tudo que você precisa para ser fluente, num só lugar. Eu dediquei os últimos 10 anos da minha vida a encontrar o método mais completo e eficiente para conduzir um adulto brasileiro até a fluência no inglês. Foram dezenas de centenas de horas estudando, pesquisando, testando, melhorando, durante as quais eu acompanhei e estudei literalmente centenas de adultos com esse método. Até que, em 2021, eu decidi reunir todo o meu time pedagógico, convoquei meus top 20 students, os meus 20 alunos mais bem-sucedidos de todos os tempos, e juntos a gente mergulhou nas informações, nos dados, compilando e organizando tudo o que aprendemos até hoje, até conseguir identificar cada pilar fundamental dos 5% fluentes. Com esse método em mãos, eu chamei uma equipe de TI e nós criamos do zero a nossa própria plataforma, cuidadosamente desenhada para conduzir um adulto brasileiro por esse mesmo exato passo a passo dos 5% fluentes que eu te mostrei nessa semana. A esse programa completo e revolucionário, damos o nome de Escola da Fluência. Tudo que você precisa para ser fluente, num só lugar. Ao contrário da imensa maioria das escolas e cursos de inglês, que coloca as pessoas para estudar com métodos que, às vezes, são até bonitos do ponto de vista publicitário. É bonito de falar, né? É bonito de ouvir, é bonito de se vender, mas que, na prática, infelizmente, não funcionam. Não conseguem cumprir a missão fundamental de um curso de inglês, que é transformar a vida dos seus alunos através da fluência.
A criação da Escola da Fluência foi uma espécie de mapeamento genético desse método que vem sendo testado e aprovado com sucesso, over and over again, nos últimos 10 anos, com os mais diferentes perfis e personalidades, em homens e em mulheres, em aposentados e em workaholics, do mais nerd ao portador de dislexia e DDA, no solteiro, no divorciado, no casado, no viúvo. Desde o Gabriel, de 16 anos de idade, até o Dr. Delcino, médico aposentado de 79 anos de idade. A gente mapeou tudo até conseguir chegar num código genético que pudesse ser replicado com sucesso por qualquer brasileiro, de qualquer idade, em qualquer nível de inglês que ele se encontre hoje, do aposentado ao mais atarefado. Esse método funciona. Mapeamento genético da fluência é o primeiro pilar de um programa capaz de tornar você fluente. Os outros 4 são: uma das coisas que eu mais amo na Netflix é que, por exemplo, comecei a assistir uma série na minha casa, lá de noite, no meu quarto, na TV. Aí no dia seguinte fui fazer uma viagem. Tô lá no aeroporto, aguardando para embarcar, pego meu celular, pum, eu caio direto na série e no episódio que eu estava assistindo. Cheguei no meu destino, tô lá no hotel, liguei a TV, fiz meu login, direto de novo na série e no episódio que eu estava assistindo. E eu fiz questão de trazer essa praticidade para dentro da Escola da Fluência. Então, um exemplo de como você pode usar isso para estudar inglês. Digamos que você começou a estudar de manhã em casa, assistiu 2, 3 videoaulas e veio a hora de ir para o trabalho. Você fala assim: eu vou para o trabalho ouvindo áudio, que é o que os 5% fluentes costumam fazer. Foi para o trabalho ouvindo áudio, chegou lá, trabalhou e tal, beleza. Veio a hora do almoço, break do almoço. Antes de voltar, vou pegar 10, 15 minutinhos, vou fazer algumas atividades, vou dar uma consolidada, uma praticada. E aí lá no final do dia à noite, antes de dormir, cara, deixa eu dar uma revisada aqui em tudo que eu vi hoje. Independentemente, se você é como muitos alunos que eu tenho que fazem essa rotina todinha no celular, 100% possível, ou se você, como outros alunos meus, começou no computador, foi para o celular, passou pelo tablet e terminou o dia no computador, quando você entra na plataforma, ela já te leva direto para onde você estava da última vez que você usou. Quando eu estou falando de um adulto que tem agenda dinâmica, que começa a estudar muitas vezes num horário e termina no outro, começa a estudar num lugar, termina no outro, faz um plano, só que o plano tem um imprevisto, e aí você começou aqui, mas tem que terminar lá. Essa praticidade aqui é decisiva para você alcançar a sua fluência. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos em 2012. Eu e um amigo meu, a gente foi passar uma semana lá. A gente foi, acho que numa quarta-feira. Ele voltaria para o Brasil domingo e eu ficaria até a outra quarta. Deixei ele no aeroporto de Miami domingo à noite e fui passar o restante dos dias em Orlando. Aí coloquei lá no GPS o hotel de Orlando, onde eu iria dormir e ficar o resto da minha viagem. Tô eu a caminho de Orlando e de repente eu caio num lugar muito doido que eu nunca tinha visto e começo a dar voltas. E eu fiquei, sem brincadeira, uns 30, 40 minutos perdido em Miami, até me tocar que o GPS toda hora me levava de volta para a mesma rota inicial que ele tinha traçado, só que ela não existia mais. Deve ter tido uma reforma, sei lá o que. Aquela rota não existia mais. E é isso que acontece na maioria dos cursos e das escolas de inglês. Tem lá um plano, um sistema, um modelo, uma caixa de livros criadas lá prontinha, que não conversam com a realidade da sua vida. Não conversam com os imprevistos, não conversam com os erros e com os acertos. A grande sacada onde o Waze engoliu o GPS é o seguinte: você pode ter lá o melhor GPS do mundo, o mapa perfeito, a rota ideal, se tornam inúteis se o prefeito decidir reformar aquela estrada.
Se tiver um engarrafamento, um acidente, se você errar o caminho traçado. E é exatamente por causa disso que a gente conversa com a plataforma da Escola da Fluência e conta para ela quais são os pontos, os padrões mais comuns que fazem um aluno tropeçar, desistir, cair. E em cima disso, ela vai acompanhar e estudar o seu progresso ou a falta de progresso e vai te oferecer um acompanhamento VIP personalizado. E sem que você precise falar nada. Exatamente como acontece no Waze. À medida que você anda ou não anda, à medida que você acerta ou erra, a plataforma vai se reinventando e se atualizando para proteger o seu destino, o seu objetivo. Você vai passar por um nivelamento e depois dele vai informar para a plataforma em quanto tempo você pretende se tornar fluente e qual é sua disponibilidade semanal de dedicação. Baseado nisso, a plataforma vai cruzar o seu nível com a sua meta, com a sua disponibilidade e vai automaticamente se programar e aparecer para você de um jeito único. Isso permite que qualquer adulto, em qualquer nível de inglês, em qualquer momento da vida que ele esteja, possa otimizar ao máximo seus estudos. Por mais completa que uma plataforma online possa ser, eu e você somos seres relacionais e dificilmente você vai conseguir concluir com sucesso um programa que é todo gravado no online. Fica uma sensação de que falta alguma coisa, e falta mesmo. Assistir um filme, um vídeo, uma aula online sozinho, beleza, de boa. Quero ver concluir um curso inteiro até ficar fluente. Não rola. Não rola porque a gente, por natureza, precisa de relacionamento, interação. A gente precisa de coisa fresca, novidade. A gente precisa de estímulo constantemente, nos colocando de volta nos trilhos e nos impulsionando na nossa jornada rumo à fluência. E é por causa disso que todo dia tem coisa fresquinha acontecendo ao vivo na Escola da Fluência. Tem as sessões com os navegadores da Fluência, que são os alunos fluentes formados por esse programa. O Play Teacher, para mim, funcionou muito com os navegadores, porque, para quem não sabe, hoje eu ainda ajudo a dar aulas como uma navegadora, a passar o conhecimento que a gente tem para outros alunos. Isso, para mim, foi sensacional. Assim como outros alunos comentam, assim, nunca na vida eu imaginei ensinar inglês para alguém. Assim, eu mal achava que eu conseguia falar. E ensinar alguém, trabalhar voluntariamente ensinando alguém, isso assim é uma cerejinha do bolo ali que não tem o que pague, porque você pratica, né, o Play Teacher, então você vai ter que montar um material, você vai ter que perder o nervoso, porque você vai falar com outros alunos e você ensina para eles, você passa para eles seu conhecimento e a gente aprende, eles acham que a gente está ajudando eles, mas na verdade a gente aprende 1000 vezes mais quando você faz o Play Teacher com outro aluno, a gente aprende muito mais. Tem as práticas de conversação com o tutor nativo. Durante a prática com eles, né, várias práticas dentro do mesmo módulo, em módulos diferentes, né, você se sentir confortável, né? Você tá ali, às vezes você entra como se você entrar numa água fria ou num mar gelado, então naquele momento você tá meio desconfortável, mas a tutora tá lá, ela tá para você, ela entende, ela sabe que você é aluno, tem dificuldade, ela sabe medir o nível de cada aluno com que ela tá lidando. Ela realmente impulsiona você a falar inglês, né? Ela vai te dar um feedback da sua atividade. Acho que a constância de você estar falando com um tutor nativo, também se expondo de fato a tá querendo colocar o seu inglês à prova. Plantão de dúvidas, que são aulas ao vivo para tirar a sua dúvida específica. E em cima de tudo isso, o famigerado, o famoso, o lendário Programa de Destravamento de Fluência, que são as mentorias sobre propósito e ativação do sistema límbico, correção de crenças limitantes e ajuste da autoimagem para o inglês, gestão do tempo,
gestão das emoções, vencendo a autossabotagem, como se manter motivado nos estudos, montando e executando uma agenda eficaz, entre outras. Essas mentorias são ministradas por um psicólogo e master coach da Escola da Fluência e elas acontecem toda semana, 3 vezes por semana. E se você conversar com os meus alunos que ficaram fluentes, você vai descobrir que 9 em cada 10 não desistiram por causa dessa que é a chave biológica da fluência. Sem o destravamento, não seria possível falar inglês. Isso eu tenho plena certeza que foi o que fez a total diferença no meu processo, foi o destravamento, foi o trabalho que o Hélio faz, toda a equipe da escola faz junto com a gente, porque é autoconhecimento. É bem tipo assim, é um espelho. Olha, Raíssa, você, justamente é bem aqui que você para, é aqui a tua crença, é isso aqui que está te travando. Então, quando tu consegue te enxergar, ver onde é que você estava parando, ninguém consegue mais te parar, sabe? Ninguém te para mais. Então, esse destravamento, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Não falo somente do inglês, estou falando, assim, em tudo, na minha família, com meu filho, com meu marido, no meu trabalho. Sim, tudo fica gravado caso você não possa participar ao vivo. Você pode, inclusive, mandar sua pergunta para ela ser respondida durante a mentoria e aí depois, na hora que você conseguir, você entra lá na plataforma e assiste. Simples assim. Você começa um ciclo de estudos com videoaula criada com gatilhos mentais produtores de fluência. São 129 horas de videoaulas criadas com esses gatilhos, que vão desde family, passando por routine, houses, food and health, money and finances, traveling, grammar, pronunciation, idioms, que são expressões idiomáticas. Tem aula sobre expressão do beisebol, futebol americano, expressão idiomática dos animais, enfim, as mais importantes e mais utilizadas no dia a dia estão aqui. E os conteúdos criados com os blockbusters best-sellers. Hamlet, Sherlock Holmes, Marley e Eu, Nasce uma Estrela, Piratas do Caribe, Notting Hill. Claro que tudo isso organizado de forma lógica e sequencial para você. Aí vem a regra de ouro da fluência. Os áudios contextualizados emocionalmente, compreensíveis para você escutar, de acordo com o seu nível de inglês em cada momento. Alright guys, now let's go to our questions. I'm Felipe, I'm 37 years old, I am married to Jessica. Nosso cardápio é bem completo e variado. São mais de 4.000 minutos de áudios. Então, seja qual for o seu nível e o seu gosto, você vai ter todo listening que você precisa para se tornar fluente. Aí vem um manual passo a passo te ensinando a brincar de ator naquele módulo. Manual passo a passo te ensinando play teacher, brincar de professor. Aí no final daquele módulo você tem atividades de fixação e revisão daquele conteúdo, sempre contextualizado emocionalmente, sempre com gatilhos mentais produtores de fluência. You will about the company, Amazon knows how to move fast. Now, Amazon is hiring another 75,000. E nunca é demais lembrar, pode estudar no computador, no tablet, no celular, nos 3, aonde você preferir. Esse passo a passo vai construir a base daquele conteúdo dentro de você e vai te preparar para os últimos 2 passos de cada ciclo de estudo, que são uma sessão de aquecimento e calibragem com um navegador da fluência, um aluno faixa preta 5% fluente, formado nesse programa. E 7º, uma prática de conversação com um tutor nativo. Esses últimos 2 passos compõem o Conversation Speaking Practice, que tem como propósito construir redes neurais de English Speaking
progressivamente destravando a sua fluência. Segundo, trazer sentido para os seus estudos. Afinal de contas, todo estudo e esforço no inglês é para isso, se comunicar. Terceiro e muito importante, as Conversation Practice Sessions, juntamente com as atividades de fixação do final de cada módulo, é que vão te dar clareza se o seu processo está funcionando, o quanto ele está funcionando, para que você possa fazer eventuais ajustes na sua rota. Então, faz os 7 passos, sobe um degrau, começa tudo de novo e assim por diante, até chegar no inglês da vida real. Isso é exatamente a chave metodológica da fluência. Protegendo e potencializando esse passo a passo dos 5% fluentes, vem a chave biológica da fluência, as mentorias que vão trabalhar seu sistema límbico, sua autoimagem e as suas emoções, o que, empiricamente falando, eu posso afirmar para você, corresponde a 50% do resultado da tua fluência. Muito mais que um curso online. Um programa completo de fluência, um ecossistema vivo, dinâmico, estimulante, entregue para você numa plataforma própria, construída do zero, sob medida, para que um adulto como você se torne fluente em inglês. Literalmente, tudo que você precisa, num só lugar, organizado de forma lógica e sequencial. Essa é a escola da fluência. E agora eu quero falar com você sobre 3 bônus exclusivos para quem se matricular nessa turma de janeiro de 2022. O primeiro deles, Implementation Day. O princípio aqui é o seguinte: pode ser o melhor aluno do mundo, estudando com o melhor método, o melhor professor do mundo, comprometido, decidido, pode estudar 1000 horas. Na hora que ele for implementar, botar a mão na massa, ele vai descobrir desafios que só aparecem na execução. E, obviamente, os desafios de um Basic são completamente diferentes dos desafios de um Advanced. E é por isso que no Implementation Day a gente reúne os alunos de acordo com o nível, Basic, Beginner, Intermediate e Advanced. E lá dentro de cada grupo nós vamos desdobrar todas as ramificações, cada etapa dos 7 passos dos 5% fluentes para aquele nível e vamos eliminar toda e qualquer dúvida ou dificuldade de implementar esse programa na sua vida. É literalmente o dia da implementação. Esse projeto começou em 2021, tem sido um sucesso absoluto e é por isso que eu quero te dar de presente, você que entrar nessa turma, primeiro bônus, um Implementation Day completo. Bônus número 2, 28 Conversation Speaking Practice Sessions. Parada é a seguinte, não adianta eu colocar você num curso online, te dar as melhores aulas do mundo, te dar a chave biológica da fluência, te dar tudo, se você não tem como saber se está indo no caminho certo, se você não tem com quem conversar, com quem praticar. Não adianta ficar só estudando pro resto da vida. Você nunca vai ficar fluente, nem que você fique 70 anos só estudando. Você tem que praticar. Faz parte do processo natural de desenvolvimento de fluência em crianças nativas. Aprendo, videoaula, áudio. Brinco de ator, brinco de professor e converso. Pratico. Por isso que eu vou te dar de presente esse segundo bônus, 28 Conversation Speaking Practice Sessions, que vão construir as redes neurais de English Speaking na sua mente e vão progressivamente destravar sua fluência, vão trazer muito sentido para todo o processo. Por quê? Você está aqui assistindo videoaula, ouvindo áudio, brincando de ator, brincando de professor, fazendo as atividades de fixação, sabendo que isso tem um fim, um propósito. Daqui a tantos dias eu vou encontrar com um aluno faixa preta fluente para calibrar e aquecer tudo isso que eu estou aprendendo. E você precisa deste fim, deste propósito, você precisa ter para onde olhar. E, muito importante, juntamente com as atividades de fixação do final do módulo, as Conversation Speaking Practice Sessions são um excelente termômetro para você saber
o quanto você está indo na direção certa e o quanto o que você está fazendo está funcionando ou não, para que você possa ir ajustando a sua rota até chegar na sua fluência. Agora, Felipe, por que 28? Essa é uma boa pergunta. Por que não 10? Por que não 15? Por que não 2? Por que não 70? Eu literalmente fiz uma pesquisa e o resultado foi: um aluno que consegue se tornar fluente precisa de, em média, 28 sessões de conversação. Então, sendo coerente com a minha missão, que é transformar a sua vida, te trazendo para esse seleto grupo dos 5% fluentes, segundo bônus de presente para você, 28 Conversation Speaking Practice Sessions. Desde que eu comecei a dar aula de inglês 10 anos atrás, eu descobri algo que é muito triste, mas é muito verdadeiro. A maioria das pessoas que se matriculam num curso de inglês, lá no fundo, ela não espera nada além de melhorar um pouquinho o inglês dela. E se ela conseguir melhorar um pouquinho o inglês dela, ela fica satisfeita. E, infelizmente, as escolas de inglês também. Só que eu, Felipe André, tenho uma visão completamente diferente desse assunto. Primeiro, que na minha opinião, se o meu programa só serve para você aprender inglês, ainda que seja aprender muito inglês, eu considero que eu falhei na minha missão, que é transformar a sua vida através da fluência. Transformar a sua vida te trazendo para esse seleto grupo de 5% de brasileiros que são fluentes em inglês. E em segundo lugar, te trazer para esse grupo não é o fim. Na minha visão, chegar aqui, onde você abre a boca e fala inglês, aonde você estiver, na hora que você quiser, com quem você precisar, te der na telha, é só o início, o começo de uma nova história, de uma nova temporada na sua vida, que é o que eu tenho visto acontecer com cada um dos meus alunos que se torna fluente em inglês. Por causa disso, bônus 3, seguinte, concluiu o programa, você vai ganhar o melhor preparatório TOEFL do Brasil. TOEFL, se você não sabe, é uma certificação internacional, possivelmente a mais respeitada do mundo hoje. E a instituição americana que elabora essa prova tem parceria com um curso preparatório no Brasil. O da Paula Frazão. É esse preparatório que você vai ganhar. Esse é o terceiro bônus de quem entrar nessa turma. Então nós vamos fazer um combinado. Eu, você e a Paula Frazão. Você vai entrar na plataforma, vai fazer o teste de nivelamento, vai informar lá para a plataforma em quanto tempo você quer ficar fluente, disponibilidade de dedicação, ela vai traçar o seu programa. Nós vamos combinar o seguinte: videoaula, áudio e as atividades de fixação. Não vamos colocar play actor, play teacher, sessão de conversação, mentoria. Por quê? Porque isso é muito subjetivo, isso dá margem para interpretação e eu quero tornar esse bônus muito concreto, muito tangível, preto no branco, sem margem nenhuma para interpretação pessoal. É simples. Concluiu, videoaula, áudio e atividade de fixação, está liberado para você o melhor preparatório TOEFL do Brasil. Esse é o terceiro bônus exclusivo para quem se matricular nessa turma. E você deve estar se perguntando, quanto custa para entrar na escola da fluência? E eu vou te responder isso em 1 minuto. Antes eu quero saber o seguinte, olho no olho, eu e você aqui. Quanto vale para você a solução definitiva desse problema? Quanto você pagaria para essa demanda chamada falar inglês deixar de existir na sua vida? Quanto de prejuízo financeiro, emocional, social você já viveu, talvez esteja vivendo e vai viver nos próximos 2, 3 anos, porque você não consegue falar inglês fluentemente? Quanto vale para você um programa completo como esse que eu te mostrei, que te pega pela mão e te guia até você se tornar fluente?
Eu posso te dizer o valor médio disso. 15 mil reais, 16 mil reais, 17 mil reais, 18 mil reais. Hã? Como assim, Felipe? O que você está falando? Vou te provar agora. Esse é o valor gasto, em média, por um brasileiro tentando ser fluente. E eu vou te provar isso agora. Um brasileiro tentando ser fluente costuma começar a caminhada dele numa escola tradicional de inglês, onde ele vai gastar de 300 a 700 reais por mês, depende da escola, e vai gastar de 500 a 2.500 reais de matrícula e material didático. E ele vai ficar ali, em média, por 12 a 18 meses, quando ele percebe que não funciona e ele tem a brilhante ideia. O negócio é professor particular. Faz uma pesquisa no Facebook, na comunidade, no grupo Zap dos amigos, encontra alguém, contrata, e ele vai pagar para esse professor de 300 a 700 reais por mês, depende do professor, depende da cidade, e vai ficar com ele, em média, 12 meses, que é quando ele costuma decidir que o professor particular também não resolveu, que ele conversa mais do que dá aula, que deu uma relaxada, e aí ele costuma tomar uma terceira decisão. Sabe o que vai resolver meu problema? Um nativo. E aí ele vai lá e encontra um nativo, pode ser presencial, pode ser online, para quem ele vai pagar em média 100 reais por hora, vai fazer 1 a 2 horas por semana e vai ficar com esse nativo em média 12 meses, que é quando ele costuma perceber e descobrir que entre ser nativo e saber fazer alguém ficar fluente em inglês, existe um abismo de diferença. É quando vem a típica frase: o inglês dele é perfeito, mas a didática dele não é muito boa. E se você colocar então na ponta do lápis tempo e gasto médio, você chega nesse valor que eu te disse de 15 mil reais. E a escola da fluência, Felipe? Vamos lá então. Programa completo, chave metodológica, chave biológica, tudo que eu te mostrei, mais os 3 bônus exclusivos para quem entrar nessa turma agora. Implementation Day, 28 Conversation Speaking Practice Sessions e o preparatório do TOEFL quando você terminar. 12 de 399,70 ou 3.997 para quem pagar à vista. Agora, papo sério, olho no olho, só eu e você aqui, só nós dois. Quando a gente está falando de estudar inglês, o que você consegue fazer com 12 de 399,70? Fala sério. E o que é isso comparado a tudo que você vai ter entrando para a escola da fluência? Mas mesmo assim, eu tenho uma notícia ainda melhor para te dar agora, que é a seguinte. Quem entrar no primeiro dia de matrículas, ou seja, quem entrar segunda-feira agora até a meia-noite, vai ganhar R$1.000 de desconto. Ou seja, quem se matricular até a meia-noite dessa segunda-feira vai pagar 12 de 299,70 ou 2.997 se pagar à vista. E por que isso, Felipe? Por que esse negócio de desconto de R$1.000 para quem entrar no primeiro dia até meia-noite? Por causa de uma chave fundamental para todo adulto brasileiro que deseja ser fluente. E essa chave se chama comprometimento. Só quem é comprometido de verdade fica fluente. E quando eu paro para conversar com os meus alunos que conseguiram entrar para os 5%, frequentemente eu descubro que eles se matricularam no primeiro dia de inscrições. Eu preciso de um inglês muito acadêmico. E aí eu falei, gente, mas será que não é de repente uma coisa básica? Aí eu falei, não, eu vou tentar. E aí, inclusive, a gente estava ainda arrumando as coisas, que eu tinha acabado de voltar para a Flórida, né? Que a gente tem uma casa aqui. Aí eu falei, não, eu não vou ficar nesse frio, eu vou voltar para a Flórida. E aí a gente estava ali arrumando as coisas. E aí eu coloquei meu fone e comecei a arrumar. Eu falei, gente, que delícia isso aqui.
E aí eu gostei muito do jeito que ele expõe o processo, e aí eu ficava assim, tipo, esperando a hora para ver, e eu falei, gente, por que ele não abre isso aqui? Eu quero assinar agora, eu quero assinar já. E aí eu mostrei para o meu marido, ele falou, nossa, eu acho que vai te ajudar. E aí eu assinei, assim, eu lembro, gente, no domingo, quando terminou, né, era até às 5 horas da manhã e tem um problema de fuso horário, então eu fiquei super aflita, e eu falei, gente, eu vou começar isso logo. E aí eu fui começando e foi fluindo, sabe? Foi fluindo muito bem. É claro, isso aqui não é uma regra, mas eu posso sim afirmar para você que de cada 10 alunos meus que ficaram fluentes, pelo menos 7 se matricularam no primeiro dia de inscrições. Sabendo disso, eu quero estimular e quero premiar esse comprometimento. Então, quem entrar no primeiro dia de matrículas, até a meia-noite dessa segunda-feira agora, R$1.000 de desconto. Ou seja, 12 de R$ 299,70 ou 2.997 se for à vista. E agora é a hora de você tomar a sua decisão. O que você quer? Conveniência ou resultado? Gratuitamente falando, só consigo te trazer até aqui. Daqui para frente, você tem que tomar a tua decisão. Conveniência ou resultado? E isso aqui representa exatamente os dois grupos de pessoas que existem nesse mundo. As que andam pelo caminho do resultado e aquelas que preferem o conforto da conveniência. Eu me arrisco a dizer que as pessoas que você mais admira na sua vida estão aqui, ó. Elas sacrificam a conveniência em prol do resultado. Conveniência não gera fluência. Fluência mora no caminho do resultado. E essa também são as duas maneiras que nós temos de viver a vida. Eu vou passar o resto da minha vida admirando quem tem resultado, ou eu vou me tornar uma dessas pessoas? Eu que escolho se eu vou viver contemplando, admirando os 5% fluentes, falando dos 5% fluentes, ou falando como os 5% fluentes. Daqui a 10 anos, eu vou estar admirando ou eu vou ser um membro desse grupo aqui? Uma coisa eu te asseguro. Hoje eu vou deitar minha cabeça no travesseiro e vou dormir em paz, com a certeza de que tudo que eu podia fazer, tudo que estava ao meu alcance, para você se tornar fluente, eu fiz. Segunda-feira você pode ter certeza, 6 horas da manhã, o link para fazer sua matrícula com R$1.000 de desconto vai chegar no seu e-mail, no seu WhatsApp, no seu Telegram. A minha parte está feita. Agora é hora de você fazer a sua parte. E do fundo do meu coração, eu espero que você tome a decisão certa. Eu espero te encontrar na Escola da Fluência. Espero te ver dentro dos 5% fluentes. Que Deus te abençoe e até segunda-feira, 6 da manhã.